Prezados irmãos da comunidade Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria, hoje, primeiro sábado do mês, celebramos a missa votiva de Nossa Senhora e temos duas leituras aqui que falam da morte. A primeira delas é a proximidade da morte de Isaque, que quer, antes de morrer, abençoar o seu filho primogênito para transmitir toda a herança de bênçãos que ele recebeu de seu pai Abraão. A segunda leitura fala da morte de Jesus. Jesus é comparado a um noivo que está numa festa de casamento. A noiva é a igreja, os apóstolos são os amigos do noivo, mas um dia o noivo será tirado. Este rapto do noivo significa a morte de nosso Senhor. O que Isaque procura fazer antes de morrer, e todos nós deveríamos fazer antes de morrer? Abençoar. Vamos deixar a bênção com outras pessoas. A bênção é tudo de bom que nós pudermos fazer nesta vida. Vamos transmitir para as outras gerações, para que elas também glorifiquem a Deus. Isaque chama o mais velho, que é Esaú, a fim de abençoá-lo. Mas acontece que Esaú não era um bom filho. Esaú havia se misturado com mulheres hetéias ou hititas daquela terra de Canaã. E isso era uma coisa particularmente grave. Lembremos que Abraão, quando quis escolher uma esposa para seu filho Isaque, fez o seu servo jurar que nunca arranjaria como esposa uma mulher daquela terra de Canaã, mas uma mulher lá da parentela deles, na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus. E assim o servo fez, foi até a Mesopotâmia e trouxe de lá Rebeca, com que Isaque se casou. Agora, um dos filhos do casal, Rebeca e Isaque, está querendo ter mistura com gente daquela terra. Qual é o problema da mistura? Não é um problema racial, é o problema da contaminação da fé. Aquele povo não é o povo que acredita no Deus de Abraão. E os casamentos iriam pôr em risco esta fé. Eu sou o teu Deus. Eu te fiz sair de Ur dos Caldeus. Eu te prometo dar esta terra como herança. Então, eles que vivem da fé, descendentes de Abraão, devem tomar um cuidado extremo para não perder a fé no Deus vivo e para servir a ídolos mortos, que são os deuses daquela terra, cultuados pelos povos daquela terra. Mas, trazendo grande desgosto para seus pais, Esaú casa-se, se é que se pode falar em casa-se, com mulheres hititas. E Jacó? Jacó era mais pacato, ele era mais de casa, ele era o preferido da mãe Rebeca. Mas nenhum nem outro são exemplares. Esaú vendeu o seu direito de primogênito por um prato de lentilhas. Mas Jacó aproveitou-se da fome do irmão para comprar o direito de primogênito. Isso não se faz também. Os dois estão errados. O fato é que Esaú renunciou ao seu direito de primogênito em troca de uma refeição. E quando chega a hora de receber a bênção do pai velhinho, que já não enxerga mais, só consegue reconhecer os filhos pela voz ou pelo tato, uma astúcia da mãe Rebeca faz com que a bênção seja dada ao mais novo, Jacó, e não ao mais velho, Esaú. Santo Agostinho tenta justificar isso aí, dizendo que não houve mentira, que houve um mistério. São Luís Maria Guion de Montfort usa esse texto para comparar Rebeca com Nossa Senhora, porque ela trai para nós as bênçãos de Deus. Mas tudo isso é muito forçado. Houve mentira, como não? Houve desonestidade, como não? Mas Deus se serve até das coisas más, até das nossas fraquezas, para os seus desígnios. Se Deus havia decretado que a bênção passaria não por Esaú, o mais velho, segundo a carne, mas por Jacó, o mais novo, embora os dois nascessem gêmeos, e Jacó segurando o calcanhar de Esaú, assim narra a Bíblia, Deus serviu-se até mesmo de uma artimanha pouco honesta
para que o velho Isaac desse a sua bênção para o mais novo. Interessante é que quando Isaac soube que havia sido enganado, ele não voltou atrás, nem transformou a bênção em maldição. Por algum motivo, Isaac entendeu que Deus queria que aquele menino mais novo fosse o herdeiro das promessas. Tudo é graça. Essas coisas acontecem para que nenhum de nós se glorie. Mas quem se gloria, glorie-se no Senhor. O Evangelho hoje traz uma discussão sobre o jejum. Os discípulos de João Batista jejuavam para apressar a vinda do Messias. Os discípulos dos fariseus também jejuavam além da conta, pelo mesmo motivo. Mas os 12 discípulos de Jesus não jejuam. Por quê? Porque eles destoam dos outros. E Jesus explica: estamos em festa. Na festa ninguém jejua, é hora de comer e beber. Que festa? É a festa de casamento. De quem? De Jesus, que é o noivo. Quem é a noiva? É a igreja. A igreja com quem Jesus veio se casar. Quem são os apóstolos? São os amigos do noivo. Eles não podem jejuar. É a festa que houve com a encarnação do Verbo. Ele se fez carne, habitou entre nós. Ele está aqui para conversar conosco, para ensinar-nos seus mandamentos, para dar-nos o exemplo e para derramar o seu sangue. Tudo isso é festa. Mas, quando o noivo for tirado, eles jejuarão. O tempo de jejum iria recomeçar, portanto, depois da morte de Jesus. Quando Jesus morresse, agora começaria o tempo do jejum. O jejum não serviria mais para pedir a primeira vinda de Cristo, porque ele já veio, mas para pedir a segunda. Nós jejuamos com este objetivo: vem, Senhor Jesus. Pedimos a vinda dele. Pedimos que ele venha. Pedimos que ele reine sobre nós. Venha a nós o vosso reino. Venham os novos céus e a nova terra, onde habitará a justiça. E o nosso jejum seja um jejum novo, não um jejum velho, esclerosado, como costumavam ser os jejuns dos fariseus. Os fariseus se orgulhavam de jejuar 2 vezes por semana, a lei não obrigava a fazer isso, porém, eles descuravam a misericórdia. É a misericórdia que eu quero, e não o sacrifício, dizia o profeta Oséias, e Jesus cita esta passagem. E os fariseus não se preocupavam tanto com a misericórdia. Então, se nós formos jejuar, jejuemos, faz muito bem, para a saúde do corpo e da alma, jejuemos com outro espírito. Não ponhamos remendos de pano novo em roupa velha, porque é um absurdo. Se você quer consertar a roupa velha, vai estragar a nova? Você não consegue consertar, porque certas roupas, depois de certo tempo, só têm um destino certo, que é o lixo. Você não vai consertar a antiga, mas vai estragar a roupa de onde você tirou o remendo. Assim também não se põe vinho novo em odres velhos. Odres são recipientes de couro, que servem para guardar líquidos, como vinho, óleo. Se você coloca o vinho novo em odres velhos, os odres azedam o vinho e acabam por estourar vinho novo em odres novos. E assim ambos se conservam. A doutrina de Jesus tem que ser recebida em um coração novo. Não pode ser recebida naquele coração que ainda tem o azedume do homem velho. Tudo aqui tem que ser novo. Uma roupa nova para nos revestirmos de Cristo. Nós temos que entoar um cântico novo, que o Apocalipse diz que só os 144 mil, 12 vezes 12 vezes 1000, que já tinham aprendido a cantar aquele canto. Nós temos que transmitir aos outros uma boa nova. Nós temos que lembrar que Jesus fez novas todas as coisas e a velharia não é do Evangelho. Não há meio melhor de nós nos entendermos que estamos aqui de passagem do que pensar na morte. Neste acampamento, quantos de vocês pensaram na morte? Nem quando rezaram a Santa Maria, rogai por nós pecadores agora. Felizes os que pensam na morte. Eu tenho pensado na morte muitas vezes, porque eu estou lendo um livro de Santo Afonso chamado Preparação para a Morte. Convém ler esse livro. Mas também porque Deus está me falando por meio de sinais que a morte está próxima. Cada vez está mais próxima.
Ontem ela estava menos próxima do que hoje. Hoje está mais próxima. Quais são os sinais pelos quais Deus nos fala da morte? Por exemplo, o que aconteceu com a minha mãe no ano passado, não é? Com 80 anos de idade, ela quase despediu-se de nós. E hoje? Hoje ela está, entre aspas, bem. Mas, com a idade que ela tem, com tudo que ela já sofreu, até que ponto ela vai conseguir ainda resistir neste exílio ou neste vale de lágrimas? A precariedade da saúde da minha mãe me faz lembrar a morte. Mas também Deus tem me dado outros sinais da morte. Eu estou ainda para retornar a um médico, que não é o primeiro nem o segundo, para levar a eles os exames, os resultados dos exames, para que ele tente dizer o que eu tenho. E se eu tenho alguma coisa, como se cura, se é que é a cura. Mas dá para pensar na morte quando a gente vê um progressivo enfraquecimento de forças, que eu tenho visto sensivelmente, e um aumento de dores. São sinais que Deus nos coloca para pensar na morte. No final deste ano, se Deus quiser, eu vou completar 60 anos de nascido. Vamos fazer de conta que eu só tenho até lá para fazer o bem e suportar o mal. Vamos imaginar que eu só tenho até lá para reconciliar-me com os meus inimigos, para devolver as coisas que eu pedi emprestado e me esqueci. É bom a gente pensar que a nossa morte vai acontecer daqui a alguns meses. Nesse tempo você faz muitas coisas. Você prepara um seu testamento para evitar confusões depois entre os herdeiros. Você toma providências práticas para evitar que os que ficam tenham trabalho com você. Mas nós, como não sabemos do futuro, costumamos infantilmente adiar a hora da morte. Pensar que vai ser um futuro cada vez mais distante, o que não é verdade. Vamos supor agora que fosse verdade, que eu fosse deixar vocês em dezembro. Mas o que se poderia fazer nesse tempo todo? Bem, nesse caso eu quereria deixar para vocês muitas coisas boas. Já que eu não tenho dinheiro, eu queria deixar para vocês coisas boas de ensinamentos. E se vocês soubessem que não teriam mais do que alguns meses para receber essas coisas, eu acho que vocês com muito ardor diriam: padre, quando é que vai ser a aula? Não quero perder nenhuma delas. Eu estou falando isso para que vocês entendam como é importante a cada instante da nossa vida nós amarmos a Deus, servirmos o próximo e não deixarmos perder nenhuma ocasião da graça. Quem já leu o livrinho O Livro de Ouro ao Alcance de Todos? Alguém aqui já leu? Lá tem a minha história. Eu conto em primeira pessoa como eu deveria ter feito a consagração à Nossa Senhora, mas fui protelando. E me arrependo muito de ter feito isso. Só fui definitivamente me consagrar a ela depois de um acidente, quando estive internado no hospital e não tinha mais nenhuma desculpa para postergar a consagração. Mas precisava ter feito isso? Precisava ter feito Jesus esperar tanto assim? Então, enquanto temos tempo aqui nesta terra, vamos aproveitar ao máximo para glorificar a Deus, para servir ao próximo e para nos despojar de nós mesmos. Quantos pecadores você já converteu pela sua oração, pelo seu sofrimento? Quando o santo cura de Ars, São João Maria Vianney, conseguia converter pecadores endurecidos, ninguém sabia como, e os outros párocos não conseguiam, um deles falou: você tem uma sorte muito grande, a sua paróquia é maravilhosa, a minha não é assim. E São João respondeu para o seu colega: mas vem cá, você já fez tudo pela sua paróquia? Você já jejuou por ela? Você já gemeu, já chorou, já fez penitência? Então você não fez tudo. O pastor, ele tem que fazer tudo, tudo mesmo. Não pode se poupar em nada para o bem daqueles que Deus destinou para serem salvos. Então, nesse tempo, que é um tempo de graça, eu convido todos vocês que estão aqui para meditarem na ocasião única que nós temos de agradar a Deus e conquistar a vida eterna para nós e para os outros. Maria Santíssima, ela soube fazer isso muito bem. Quanto tempo Maria esperou para visitar Isabel depois que o anjo anunciou a ela a sua maternidade divina? Quanto tempo ela esperou?
Nada. Ela foi correndo, né, às pressas, visitar Isabel. Que nós sejamos apressados como ela também, tá? Porque enquanto temos tempo, está na carta aos Gálatas, façamos o bem a todos, mas sobretudo aos nossos irmãos na fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.